Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Que bom que o senhor está aí para nos explicar uma coisa. Olha só, estamos falando aqui da pesquisa da CNT, da CN, o quê? CNT, isso. Que cada rodada é um C diferente, né? Mas, enfim, essa coloca Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, AS em terceiro, professor. Agora nós temos aí, é um candidato que se autoestigmatiza com teses muito estranhas, que é o Bolsonaro, um candidato estigmatizado pela sua falta de apego a valores republicanos, que é o Lula, né? E depois nós temos o Aécio lá minguando, quase desaparecendo na poeira desses dois primeiros. O que habilita, perante o eleitorado, gente com esse perfil, Lula e Bolsonaro? O que torna a democracia um sistema de massas e um dos problemas da democracia é que os nomes mais conhecidos são mais lembrados por uma pesquisa. Eu não tenho dúvida que, num primeiro instante, quaisquer pesquisas de mercado e eleitorais vão trazer à tona nomes conhecidos. Num segundo instante, com debates acontecendo, isso pode mudar. Você deve lembrar que em todas as pesquisas em que houve a chance, Russomano passou à frente em São Paulo e começou na frente. Assim que começa o debate eleitoral, assim que o jogo político está definido, o nome mais conhecido dá lugar à realidade política, porque essas pesquisas medem o hipótese do conhecimento de um nome. Seria como dizer que o maior autor da língua portuguesa é Paulo Coelho, que é um grande autor, por ser o mais conhecido, e que Raduan Nasser, por ser menos conhecido, teria menor qualidade. Então, o que nós estamos medindo aqui é Ibope. Ibope não implica qualidade, mas conhecimento. Estamos muito longe do jogo político de verdade. Quando ele começar, de fato, a situação muda, mas nada impede que haja a seguinte surpresa, que apesar da posição dominante da imprensa e do eleitorado médio do Sudeste, Lula, por exemplo, tenha uma questão importante dentro da chamada maioria silenciosa, termo que se consagrou com Nixon e outras vezes. Lembrando que a imprensa também era visivelmente adversária de Trump, e Trump foi eleito. Então, aqui parafraseando a minha querida chefa e companheira de programa Thaís Freitas, a gente precisa chamar o Bolsonaro e o Lula para uma entrevista ao jornal, gente. Eu não tenho dúvida que candidatos expressivos, representando posições ideológicas tão distintas, devam ser ouvidos. Ninguém deve ser reduzido ao silêncio se não for para falar de crime, mas se for para falar de ideias políticas. Então, todos temos direito a isso. Agora, é muito curioso como a massa da população muitas vezes expressa uma opinião, como foi o caso de tantas e tantas eleições, que distou inteiramente da opinião média. Esse foi o caso claro, a imprensa inteira errou sobre Trump em todos os países do mundo, em todos os órgãos de imprensa. Por quê? Porque todo mundo era mais simpático a Hillary do que ao Trump. A pergunta que talvez o médio brasileiro esteja fazendo é, se não for Lula, se não for Bolsonaro, se não for Aécio ou quaisquer dos nomes em jogo, será o quê? Qual a alternativa política nesse instante? Essa é uma questão complicada. Professor, o senhor acha que as classificações tradicionais de esquerda, direita, se aplicam ao momento atual da política brasileira? Quem que o senhor identifica com cada uma delas, se elas ainda forem aplicáveis? Não existe mais a possibilidade de pensar a política pelo padrão da Guerra Fria, que surgiu em 1917 e se acentuou a partir de 1945 na bipolaridade União Soviética e Estados Unidos. Na Europa, oficialmente, essa questão terminou em 1989-91, entre a queda do Muro de Berlim e a dissolução final da União Soviética. Porém, nós temos candidatos mais conservadores, adeptos da tradição conservadora, e temos candidatos mais adeptos da tradição de esquerda. O jogo esquerda e direita é o fato de que o Brasil descobriu a Guerra Fria em 2013. Como nós somos periferia política, a Guerra Fria aqui começou em 2013 com as manifestações de junho e hoje domina
o debate entre petralhas e coxinhas. O Brasil descobriu o mundo bipolar quase 20 anos depois que ele se encerrou no mundo, né? Agora, as pessoas vão querer, numa eleição com certeza, um candidato transparente, ético e eficaz. Que ele vai ser identificado à esquerda ou mais conservador, isso é absolutamente secundário. Professor, agora, quando é que nós vamos ter a condição necessária para que a população comece a enxergar alternativas concretas mesmo no horizonte da política? Eu digo alternativas reais a esse caos moral, né, que possam promover o soerguimento dos valores republicanos, que talvez nem seja soerguimento, porque talvez nós nunca tenhamos tido valores republicanos iluminando a nossa política. Mas quando é que as pessoas vão ter discernimento suficiente para não eleger alguém que vai ferrá-las completamente? É uma força muito intensa de todo o jornalismo do mundo inteiro. Quando eu converso com jornalistas, eles me perguntarem sobre o futuro. E eu tenho esse defeito de ser historiador, ou seja, mal e mal eu tenho alguma intuição sobre o passado. Mas a minha intuição sobre o futuro é que eu tenho 54 anos e eu não vou ver isso que você descreveu. Vocês que são mais jovens talvez vejam. Obrigado pelo mais jovens, viu, professor? Vocês que são mais jovens talvez vejam. Eu não tenho esperança que esteja na minha geração. Acho que nós estamos transformando a política, estamos debatendo, as pessoas estão politizadas, aprenderam a brigar politicamente, está faltando aprender a ouvir. As redes sociais estão trazendo argumentos, alguns bons, outros ruins, mas faz parte hoje da nossa tradição pensar bastante a política e pensar a ética. Nós ainda temos um longo caminho pela frente, uma trajetória muito comprida. Eu não sei se eu verei, porém, eu posso garantir que os jovens de hoje, 2017, estão melhores nesse campo que os jovens de 1990, quando eu estava dando aula. Eles estão mais sensíveis ao universo da política, estão discutindo mais política e tendo mais posições político-partidárias, o que eu acho muito bom, mas é um início. Aqui tudo é início, como você disse, nunca fomos uma república de fato, sempre fomos uma monarquia republicana, né? Ou seja, há um presidente e há um congresso, mas não tem isonomia, nós não temos a noção da coisa pública e não temos uma ética republicana. Nunca tivemos. Professor, o senhor está igual aos modelos climáticos que prevêem o caos do aquecimento global. O senhor eles conseguem enxergar o futuro, mas não conseguem prever o passado. O senhor é o contrário. Exatamente. O senhor consegue prever o passado, pelo menos. Essa tentativa permanente, é só eu sentar num programa que alguém me pergunta como será o Oriente Médio daqui a 10 anos. Se eu tivesse essa resposta, eu certamente teria uma renda distinta da atual, porque eu teria um controle geopolítico muito grande, né? Eu, mais ou menos, como foi o Oriente Médio nos últimos tempos, desde que Abraão chegou lá. Nesses últimos 2017 anos, 4.017 anos, o Oriente Médio tem sido tumultuado. Como ele será nos próximos 50 ou 10, eu não tenho ideia. Nós estamos num processo de transformação, mas a imprensa, a opinião pública e os organismos que formam opinião são bons para sacarem do quadro nacional uma personagem que se torna Dom Sebastião. Isso é também uma tradição brasileira. Achar um Dom Sebastião, alguém que tenha fama de honesto como a mulher de César, alguém que pareça eficaz, descobrir um governador, um senador não citado na Lava Jato, deve haver um, é possível que exista um, alguém vai descobrir e de repente tira da cartola essa personagem. Isso já aconteceu várias vezes no passado. As personagens surgem. Há 2 ou 3 anos, um pouquinho mais, havia uma forte corrente que achava que o ministro Supremo Barbosa deveria ser presidente da República. Barbosa está praticamente apagado e esquecido da memória política nacional. Em 1985, não havia como força política nacional Fernando Collor de Mello. Em 1990, ele é presidente eleito depois de um hiato de quase meio século. Ou seja, a política é também um tempo de mutação muito rápida. Ela é um tempo dinâmico.
ela não trabalha com estruturas de longa duração. Ok, professor, muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra aqui na sexta-feira, então. Um grande prazer. Eu vou comprar, professor, um baralho de tarô. Quando o senhor estiver falando, eu vou tentar abrir as cartas aqui. A Thaís vai me ensinar o significado dos arcanos. Eu acho mais a menor ideia. Búzios. A gente joga búzios e pode dizer o que quiser, porque tanto faz. O futuro não existe, né? Professor, sabe que ontem um ouvinte escreveu assim: eu odeio o professor Karnal, porque ele é muito inteligente, aí eu me sinto burro. Bom, a gente gosta muito do professor Karnal aqui. Por esse critério, né? Eu dei hoje um conselho na minha fanpage que eu transmito a todos. Quando não gostar de ler ou ouvir, você está completamente correto. Leia Shakespeare, leia Platão, leia Aristóteles, não leia Leandro Carnal, não me escute, leia o que tem importância. Isso vai fazer diferença no futuro. Eu sou o pó que vai passar em poucos anos. Shakespeare estará lá daqui a 1000 anos, no Oriente Médio ainda em crise, inclusive. Então, leiam essas coisas. Isso faz diferença. Se você me odeia, parabéns. Se você me ama, parabéns. Aristóteles é maior, Platão é maior, Shakespeare é eterno. E tem gente que essa altura está perguntando, quem são esses caras que o professor Karnal está falando? Eles são vereadores que foram eleitos agora pela coligação aqui em São Paulo e tem uma obra muito importante. Até sexta, professor. Um beijo, hein? Obrigado. Tchau, tchau.